amamos, Pai, porque com cordas de amor você nos atraiu. Tu nos envolveu com este amor tão grande, incomparável. É impossível, Pai, para nós não percebermos tão grande amor. Meu Deus, que coisa linda. Nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos porque nós éramos inimigos e ainda assim você nos amou e nos atraiu para si mesmo. E hoje a gente pode chegar diante de Ti sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. Nós somos gratos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Ela é a verdade. Obrigado pela Tua palavra. Ela é inspiração para os nossos corações. Obrigado pela Tua palavra, porque ela testifica com o Teu Espírito, dentro do nosso Espírito, que somos Teus filhos. Obrigado, Deus. Ela é segurança para nós. Tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Obrigado pela Tua palavra. Ela é espada de 2 gumes, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito. É a Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra, na Tua boca, ela tem o mesmo poder na nossa boca quando nós a falamos em fé. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se assentar? Obrigado, pessoal. Glória a Deus pela tua vida. Aleluia. Na década de 80, pasme você, apesar de eu não parecer, mas eu já era nascido naquela época. Na década de 80, lançaram um filme, e eu acho esse filme fantástico. É um filme bem adolescente. E o filme fez tanto sucesso na época que eles fizeram o 1, o 2 e o 3. E depois não ficaram satisfeitos, nos anos 2000, fizeram um remake do filme. E depois, agora mais recentemente, fizeram uma série baseada no filme. Esse filme chama Karate Kid. Muitos de vocês talvez tenham visto. Daniel San. E agora a série chama Cobra Kai. Tem um monte de gente aí assistindo. Cobra Kai, que é o nome de um dojo lá do filme lá. Por que eu estou contando isso? Porque tem algumas coisas interessantes nesse filme que a gente pode se aperceber de algumas coisas ligadas à nossa vida cristã. Um dado momento do filme, lá atrás, o mestre do karatê lá, ele dá algumas instruções para o seu pupilo lá, né, o Daniel, para que ele pudesse passar cera nos automóveis. Talvez você lembre dessa cena aí. E ele manda passar a cera dessa forma. E com a outra mão, dessa forma. E o menino pegava e fazia aquilo tudo, e cansado de tanto trabalhar pelo japonesinho lá, uma hora ele se cansa e fala assim, eu estou querendo aprender karatê, mas eu só estou aprendendo aqui a passar tinta nas madeiras, nas cercas, e ilustrar os seus carros. E aí o japonesinho pega e vem e fala assim com ele, me mostre como que você passa o pincel na cerca. E na hora que ele vai fazer assim, o japonesinho faz para baixo, para cima,
para baixo. Vocês lembram da cena aí? Alguém, quem viu o filme sabe disso. Me mostre encerar o carro. E ele vai fazer assim, na hora que ele faz assim, ele... Sem ele perceber, ele estava aprendendo estratégias do karatê. Eu não sou expert em karatê, então não vou me atrever aqui a falar com você a respeito de se isso funciona mesmo ou não. Mas o que eu quero dizer com isso, querido? Quero dizer que no meio dos processos, nem sempre a gente entende o que está a acontecer. Às vezes a gente fica assim meio... Por que isso acontece comigo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Muitas vezes a gente se pega com circunstâncias assim, sim ou não? Sim. A gente não sabe. Por quê? Porque a gente está ainda na fase do processo. Uma hora vai chegar a compreensão, uma hora vai chegar o entendimento para que aquilo é importante. Mas até que o entendimento chegue, desça para o nosso espírito, querido, para a gente compreender plenamente o que está a se passar, às vezes a gente fica tentado a desistir, a desanimar. E eu quero falar com você nessa noite, querido, que a palavra de Deus para você é: não desanime no meio do processo. Você está no lugar certo. Você está no propósito certo, você só está passando pelo processo. O deserto, querido, que o povo de Israel passou, se eles parassem no meio do caminho, eles não alcançariam a terra prometida. E deixa eu te falar uma coisa, no cemitério está assim de gente que em algum momento da sua vida desistiu. E não alcançou tudo aquilo que Deus tinha projetado para ele por causa de uma palavrinha apenas: perseverança. O perseverante alcança, mas aquele que não persevera, fracassa. E eu sei, porque sei, amado, que Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua. Eu sei porque sei que você, querido, está num momento ímpar na sua vida, onde Deus está querendo te levar, te conduzir a um passo maior, a um passo melhor. Aleluia! Então não desanime, persevere. Existe um lugar, queridos, em Deus, onde as informações, elas chegam mais rapidamente e de maneira melhor. E é deste lugar que eu quero falar com você nessa noite. É neste lugar, é deste lugar, é sobre este lugar que eu queria que você compreendesse, que ali você vai receber instruções corretas, assim como aquele mestre do karatê informou, deu as informações corretas para o seu pupilo lá, e ele pode então se tornar um campeão. Eu quero dizer para você, eu olho aqui hoje e vejo muitos campeões em Deus. Por quê? Porque você vai descobrir que existe um lugar para você receber as instruções. Amém, irmãos? Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que você precisa. Queridos, todas as nossas fontes estão nele. Tudo que precisamos vem dele, por meio dele, para a glória dele. Ele é tudo que nós precisamos. Neste lugar, querido, nós descobrimos coisas preciosas. Neste lugar, como o pastor Paulo falou aqui anteriormente, querido, você descobre que ele na cruz já fez tudo para nós. Ele nos deu salvação, ele nos deu cura das enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si a nossa miséria, a nossa maldição.
nesse lugar descobrimos coisas preciosas, principalmente a revelação da paternidade dele. E deixa eu te dizer uma coisa. Quem é pai sabe muito bem o que eu vou te dizer. Qualquer coisa, querido, que alguém intente contra o seu filho, está intentando contra você. Qualquer pai entende que tudo que você puder fazer para proteger e fazer com que o seu filho amadureça e cresça, você vai fazer. E Deus não é diferente, querido. Ele cuida de nós. Ele zela por nós. Abre sua Bíblia comigo em Salmos 42, versículo 1. És tudo o que eu preciso. Aleluia. Amado, se você em algum momento precisar de água, você só levante uma mão assim, ó, e um diácono vai providenciar água para você, tá bom? E ele vai chegar e vai te entregar uma água, tá bem? Então, só levante a mão se você quiser beber uma água, o diácono vai pegar e vai providenciar para você, em qualquer momento do culto. Eu sei que hoje está quente, né? E eles vão providenciar para você, tá bom? Glória a Deus, e vai dar tudo certo. O que importa aqui, querido, é você estar bem. Amém? Aleluia. Salmos de número 42, verso 1, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Há uma vida a ser vivida em Deus, que vai além das celebrações. Há uma vida para ser vivida em Deus, que vai além das reuniões e das aparências. Essa vida, querido, essa vida ela encontra-se longe dos holofotes. Essa vida, ela se encontra perto do coração do Pai e acaba revelando no coletivo. A vida que nós temos no privado, lá no nosso dia a dia, onde ninguém vê, querido, vai se revelar no nosso coletivo. As pessoas vão ver aquilo que nós estamos vivendo no privado. Aquilo que nós estamos vivendo no secreto, querido. Vai evidenciar mais cedo ou mais tarde, através do nosso dia a dia. Se estamos vivendo uma vida no privado, lá onde ninguém vê, longe dos holofotes, uma vida diante de Deus, queridos, vai se tornar natural a minha vida aqui na igreja, na sociedade. Mas se a minha vida lá no secreto não é uma vida que está diante de Deus, querido, da mesma forma, vai se tornar evidente que eu não estou andando com Deus como deveria. É fato. E daí a gente fica pensando às vezes assim, por que que as coisas não dão certo para mim? Por que que as coisas não acontecem na minha vida? Eu tinha tantos planos, eu tinha tantos projetos, Deus falou tantas coisas ao meu coração, Deus fez tantas promessas, e por que que as coisas não acontecem? Deixa eu te dizer uma coisa, como é que está a sua vida no secreto? Como que está a sua vida em Deus? Como que podemos pensar na possibilidade de colocar num vaso preparado para água, nós colocarmos chumbo? Não vai dar certo. Não vai dar certo se nós pegarmos um recipiente como a minha garrafa de água ali, e querer colocar ali algo fervendo. Aquela garrafa vai derreter, vai chegar ao ponto que ela vai derreter, é plástico aquilo. Não combina com água, com algo que seja muito quente. Mas se eu pegar uma jarra apropriada,
né, uma garrafa térmica, por exemplo, de café, eu posso colocar ali água fervente, por quê? Porque ela está preparada para receber aquele tipo de líquido. Como Deus vai poder contar comigo e com você, querido, se eu, como vaso, não estou pronto para receber tudo que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida? Aleluia. Queridos, existe um lugar onde eu e você podemos estar e devemos estar. Existe um lugar onde nós, querido, podemos entrar e receber essas informações do Pai. Existe um lugar chamado um lugar secreto em Deus. Amém, irmãos? Mas existe também uma rejeição. Deus rejeita o homem? Não, mas Deus rejeita as suas condutas. Deus rejeita as suas práticas. Deus rejeita os seus holocaustos. Deus rejeita a sua adoração. Por quê? Porque aquilo que Ele está oferecendo não é puro, aquilo que Ele está oferecendo é misturado, aquilo que Ele está oferecendo não é algo que é digno dEle. Aleluia. Se a gente olhar para a vida de Caim e Abel, Deus não rejeita Caim, mas rejeita o seu sacrifício. Percebe, querido? A rejeição não é a pessoa, a rejeição é a sua conduta, é a sua prática de vida. E isso pode acontecer, que nós estamos sendo rejeitados. As nossas condutas estão sendo rejeitadas. E nós precisamos acordar, voltar para o lugar correto, voltar para o lugar certo. Para quê? Para que nós possamos entender aonde Deus quer nos colocar, nos conduzir. E a palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 1, abre comigo lá, a respeito de uma adoração que é rejeitada. Malaquias capítulo 1, verso de número 6. Aleluia. Malaquias, capítulo de número 1, verso de número 6, diz assim, olha. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Amados, tem coisas que nós oferecemos para Deus, que Deus se desagrada. É possível nós entristecermos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Amém. O que nós oferecemos para Deus no nosso dia a dia? Sabe, a gente vem na igreja, a gente vai, oferece as nossas ofertas, os nossos dízimos, a gente até participa da mesa do Senhor, a gente levanta as mãos, celebra a Deus, isso está tudo certo, querido. Mas existe algo que você e eu possamos estar oferecendo a Deus, que não está chegando para Ele. Está subindo como fumaça podre, está subindo como fala aqui? Fumo, né? Está subindo como fumo desagradável ao Senhor. Não é aquele cheirinho daquela picanha mal passada, gostosa. Não é isso. Está subindo como cheiro de carne queimada, queridos. Amém?
Então existe uma possibilidade de nós termos a nossa adoração rejeitada por Deus. Mas a palavra de Deus também nos diz, Tiago capítulo 4, verso 4. Olha só, Tiago 4, 4. O apóstolo Tiago, ele escreve essa carta, e ele escreve essa carta para quem? Escreve a carta para a igreja. Quem é a igreja aqui? Fala assim, eu sou a igreja. Amém? A igreja somos nós. Amém, irmãos? Nós que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, fazemos parte da igreja. Não isso aqui é um prédio, né? Mas eu e você somos igreja. Tiago 4, 4 diz assim, olha, infiéis, olha só, que maneira maravilhosa de você chamar um irmão, ou seu infiel. Por que ele está falando com o irmão que é infiel? Porque apesar de estar na igreja, querido, ele pode estar sendo infiel, está faltando com a fidelidade. E aí ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Deus tem ciúme de mim, de você, meu irmão. Versículo 6, antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, olha aí essa parte aqui, irmãos, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, que uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Existe um lugar, querido, existe um lugar em Deus onde nós podemos tornar a nossa vida diferente, mudar o rumo da nossa história. Ei, eu quero dizer para você, aqui nessa noite, mude o rumo da sua história. Mude o rumo, para onde está indo a sua vida. Se você, porventura, acha que a sua vida não está indo muito bem, querido, dá uma nova direção para essa vida sua. E qual é a nova direção? Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a ti. Achegai-vos a Deus e Ele se revelará a você. Achegai-vos a Deus e Ele mostrará coisas que estão no coração dEle para a sua vida. Há segredos, querido, que Deus guarda para mim e para você e Ele está querendo revelar para você. Há coisas que Ele quer confidenciar para mim e para você, irmão. Atente para isso. E essas revelações, querido, vão acontecer quando nós estivermos vivendo numa intimidade com o Pai. Aleluia. Achega-te a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Existe um lugar secreto, irmão. E é aqui que eu quero que me ater nessa mensagem com você nessa noite. Existe um lugar secreto, onde as respostas que tanto eu busco são trazidas para mim. Onde as confirmações que eu preciso chegam até mim. Neste lugar secreto, querido, onde ninguém vai ver, não são os holofotes, não é aquele lugar do altar, da plataforma, do palanque, das mídias, não é neste lugar, querido. Há um lugar secreto que Deus quer ter você e Ele. Ele tem ciúme de mim e de você. Ele quer ter você neste lugar. E neste lugar Ele se revelará a você. Ele te mostrará segredos que Ele tem guardado para você, meu irmão. Atente-se para isso.
Você não é alguém desprezível. Você não é alguém que Deus rejeitou para sempre. Você é alguém que Deus tem ciúme de você. E Ele quer você perto. Ele não quer você longe. Aleluia. Mateus, no capítulo de número 6. Abre comigo, por favor. Mateus, capítulo 6. Aleluia. Mateus, capítulo de número 6. Oh, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Mateus 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. Que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Atenção! Em secreto, Ele te recompensará diante dos homens. Em secreto, aquilo que você ora em secreto, Ele vai fazer manifesto diante dos homens. Aleluia, querido. Está chegando um tempo para a sua vida, querido, e para a minha vida, onde as coisas vão começar a acontecer, onde Deus vai pegar e te fazer se tornar conhecido diante de outros homens, onde homens vão te favorecer, porque você se tornará conhecido diante dos homens. Por quê? Por causa do teu secreto, por causa daquele lugar que Ele te viu. Aleluia, meu Deus. Há um lugar que Ele nos vê, amado. Eu não sei quanto a você. Eu não sei quanto a você. Eu tenho um gato. Chama Thomas. O Thomas é uma figura rara. Nós adotamos ele em Lisboa. Há mais de 5 anos. Quando nós adotamos o Thomas, avisaram para a gente, cuidado. Ele ferra muitas pessoas. Morde. De arrancar sangue. Rapaz, é uma bela propaganda num lugar de adoção, né? Pensa nisso. Eu olhei para aquele bicho lá dentro da gaiola, ele todo se esfregando na gaiola para poder se oferecer para adoção. E a mulher me fala que ele é um gato fugido do inferno. Eu falei assim, que propaganda é essa? Coitado desse bicho. Ninguém nunca vai adotar. Vai ficar confinado aqui. Na hora, querido, Deus tratou comigo e tratou com a Lisiane a mesma coisa. Nós éramos inimigos. E Deus nos amou. Eu falei assim, é esse mesmo que eu vou levar. É esse aí. Levei o bichinho para casa. 15 dias depois, a gente estava louco para devolver. A mulher foi boazinha. O gato era pior, queridos. A gente estava vivendo uma vida de sangue dentro de casa, todo ensanguentado com aquele gato. Ele mordia a gente do nada. Era um terror. The Walking Cat. Mas aí nós começamos a acreditar nele. Começamos a orar por ele. E declarar a palavra de Deus sobre ele. Você será um gato amável. Você é calmo, manso e submisso. Em nome de Jesus. E assim foi, queridos. E o Thomas está lá em casa até hoje, já faz mais de 5 anos. Mas deixa eu te contar como está o Thomas hoje.
Thomas hoje, onde eu e a mãe dele não, a Lisiane, onde eu e Liz estamos, o gato está lá. Nós somos os criadores dele. Nós é que criamos. Mas ele tem um prazer de estar na nossa companhia, que é algo assim, indescritível. Gente, eu tenho gato desde criança. Eu vivi em função, profissionalmente falando, em função de animais de estimação, durante 25 anos, querido. Eu sei do que eu estou falando. Ele tem atitudes de cão. Cão que é assim, quer estar junto. Não, queridos, a gente está no quarto, ele está lá. Se a gente for para a sala ver um filme, daí a pouco vem ele atrás. Vem atrás e sobe e deita no peito de Lisiane. E fica ali assim, deitadão, na boa. O que eu quero dizer com isso? O que isso me ensina, querido? Isso me ensina que se um gato deseja tanto a presença do seu Criador, quanto mais eu e você, queridos, deveríamos desejar ardentemente a presença do nosso Deus, estar na companhia dEle, deitarmos a nossa cabeça contra o peito de Deus e ouvir as batidas do seu coração. Há um lugar secreto onde eu e você podemos entrar, queridos. Há um lugar secreto em Deus que eu e você não precisamos bater na porta e pedir permissão. Há um lugar que eu e você podemos entrar porque Ele é nosso Pai. Aleluia! Nós éramos inimigos, mas não somos mais. Nós somos filhos. Não somos bastardos, somos filhos. E como filhos, querido, temos o direito de ter o acesso a Ele. E nesse lugar de acesso nós vamos ouvir as batidas do coração dEle. Nós vamos ouvir a sua voz. Aleluia. 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 Meu Deus. Em João capítulo 4, verso 20, abre comigo, por favor. João 4, verso de número 20. Aleluia. Aleluia, oh Deus bom. Aleluia. Aleluia. Você achou? João 4, versículo de número 20? Diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Olha para mim aqui um pouquinho, querido. Lembra que eu falei lá anteriormente que Malaquias está falando que Deus estava rejeitando a adoração do povo? E a adoração do povo vinha em forma de quê? De sacrifícios. Animais, coxos. Sim ou não? Pronto. Então, você precisa compreender, nesse contexto dessa mulher, o que ela está entendendo como adoração. A adoração para ela tinha que ir num lugar. Fazer o quê? Matar um bicho. A adoração consistia em você fazer um sacrifício.
Deixa eu te dizer uma coisa, Carla. Veio Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito, ou seja, não é necessário mais sacrifício algum. Por isso que ele fala, olha, uns adoram ali, outros adoram lá, uns sacrificam ali, outros sacrificam lá, mas está chegando o tempo, querido, está chegando o tempo, porque ele dizia a respeito de si mesmo, em que você não precisará ir sacrificar nem lá e nem acolá, porque o sacrifício vai ser feito de uma vez para sempre. E dentro de você será colocado o Espírito Santo do Deus vivo. Então você, de uma vez para sempre, poderá ter comunhão com Ele. O que é um sacrifício? O sacrifício, querido, é uma representação de você pega um animal para aplacar o pecado perante um Deus. Sim ou não? Agora, querido, a adoração em espírito e em verdade não reivindica de mim e de você, mas o sacrifício de um animal para aplacar o meu pecado diante dele, porque o nosso pecado já foi aplacado por Jesus Cristo. Então, lá naquela época da antiga aliança, se fazia isso todos os anos. Sempre tinha que fazer o sacrifício. Por quê? Porque o pecado não era aniquilado. O pecado era só coberto. Mas agora, com Jesus Cristo, querida, a coisa muda. Com Jesus Cristo mudou. Virou a aliança. Agora, querido, eu e você, nós estamos na presença de Deus agora, sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. Por quê? Porque Ele está dentro de mim e de você. Eu posso olhar para mim, olhar para dentro de mim e falar assim, uau, Deus está em mim. Eu tenho um rei na barriga. Aleluia. Você tem um rei na barriga. Você carrega o Deus Todo-Poderoso dentro de você, querido. Sabe, a gente às vezes vê aqueles carros fortes, né, de transporte de valores, e ali dentro a gente nem sabe quanto de dinheiro que vai dentro daqueles carros de valores. Deixa eu te dizer uma coisa, dentro de você vai algo que é muito mais precioso do que qualquer carro de valor pode transportar. Você transporta o Espírito Santo do Deus vivo, Ele vai onde você vai, por isso que nós temos que tomar cuidado para não entristecê-lo, porque Ele vai onde eu for. É nesse lugar, querido, aqui dentro, esse é o lugar secreto. Não preciso mais em Jerusalém, não preciso mais ir no Monte Sião, eu não preciso mais em lugar nenhum, eu já tenho Ele dentro, Lisiane. O Espírito de Deus habita em mim e em você. Eu posso desfrutar desse lugar secreto um tempo todo. Não é um lugar que eu entro e saio. Esse lugar secreto, por causa do Espírito Santo que habita em mim e em você, querido, não é um lugar que a gente fica entrando e saindo. Não é, irmão. O Espírito de Deus habita. Ele habita. Na hora que você vai embora daqui, o Espírito Santo vai junto com você. Na hora que você vai dormir, o Espírito Santo está junto de você. Lisiane, você pode, por favor? Há coisas que Deus quer revelar para mim e para você, queridos. Através do Espírito Santo que habita em mim e em você. Ele quer te dar direções. Ele quer confirmar coisas com você. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, Ele nos guiaria em toda a verdade. Mas fala sério, quantos de nós paramos para ouvi-lo? Para dar atenção
nos caminhos que Ele quer que nós percorramos durante o nosso dia. Ei, querido, se atente para este lugar. Este lugar secreto está dentro de você. O lugar secreto está dentro de mim, de você. O Espírito do Deus vivo, o Espírito do Deus vivo, Ele habita em mim, em você. Aleluia. Eu queria pedir o pessoal do louvor para vir aqui. Quero encerrar falando para você uma frase que eu ouvi. Ela diz assim: muitas vezes Deus suporta a nossa vida pública, mas galardoar será através da nossa vida em secreto. As recompensas de Deus para mim e para você não é por aquilo que eu faço na presença de todos, quando todos vêm. Não, irmão. As recompensas de Deus virão para mim e para você pela nossa vida em secreto, pela vida de intimidade com Ele, pela nossa comunhão com Ele, pela nossa adoração, não de sacrifício de animais, mas expressão de louvor, de frutos de lábios que confessam o seu nome. Hoje Deus te chama. Hoje Deus te chama para um novo tempo com Ele. Hoje Deus te chama para que você possa renunciar coisas que possam trazer tristeza para Deus, mas que certamente vão trazer galardões, vão trazer inspirações, vão trazer aquilo que, as bênçãos que Ele tem tanto falado para você. Filho meu, eu vou te conduzir aqui, eu vou te levar para ali, eu vou fazer assim com você, eu vou fazer assim com você. Amados, deixa eu te dizer uma coisa, talvez muitos de nós que estejamos aqui tenhamos recebido palavras de homens de Deus, há um tempo, há 2 tempos, há 3 tempos, eu não sei, e talvez a gente tenha até esquecido dessas palavras, mas eu quero te dizer uma coisa: o cumprimento dessas palavras está em você. O cumprir dessas palavras está em você. Não é responsabilidade de quem liberou a palavra o cumprir. Não é responsabilidade de Deus o cumprir. A responsabilidade é minha e sua. Porque à medida que eu correspondo com Deus, as coisas começam a acontecer. Eu correspondi, Ele coloca mais uma pedra do quebra-cabeça na minha mão. Eu correspondi de novo, mais uma peça do quebra-cabeça Ele coloca. Até que a gente tenha condições de ver o quebra-cabeça por inteiro. E eu vou encerrar com esse testemunho que eu dei uma vez. Na verdade, nós vivemos. Em 2007, nós recebemos uma palavra. Deus iria nos levar às nações. Foi só isso. 2007. 2015, nós chegamos em Portugal. 8 anos se passaram. Em 8 anos, muitas vezes, nós não andamos segundo aquilo que Deus queria.
Deus estava querendo nos dar algumas peças do quebra-cabeça para a gente compreender a plenitude de onde Ele queria que nós estivéssemos. Mas nós nos perdemos algumas vezes. Mas à medida que nós voltamos para o trilho, Ele começou a dar as peças. Quando foi em 2011, Ele disse: olha, não será só nas nações, vocês vão para Porto, em Portugal. Aí o quebra-cabeça se tornou mais conhecido para nós. 2011, em 2015 nós pisamos aqui. Percebe, irmão? A promessa é dada, mas o entrar nela sou eu e você. Quanto mais eu ando nesse lugar secreto, ouvindo as direções, mais rapidamente eu entro neste lugar. Ou então, mais eu atraso. O que eu quero que você se ligue nessa noite, que aquilo que Deus falou com você, não seja você a atrasar o processo, irmão. Seja você o agente de aceleração e não de atraso. Sabe, irmão, talvez você tenha entrado aqui, você que está na internet também, você nunca tenha feito de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Ou talvez você esteja até mesmo longe dos caminhos do Senhor, mas hoje você toma uma decisão. Eu sou teu. E eu gostaria que você orasse assim comigo, consagrando a sua vida mais uma vez. E você que nunca tenha feito essa oração, faça assim nessa noite comigo. Fala assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que Jesus Cristo veio, morreu por mim, para perdoar os meus pecados, ressuscitou e está vivo e voltará. Eu confesso que Ele é o meu Senhor, que eu sou dele e que Ele é meu. Aleluia. Sabe, tem alguém aqui que porventura tenha feito essa oração pela primeira vez na sua vida? Tem alguém aqui? Não? Tem alguém aqui, você que está na internet, que tenha feito essa oração pela primeira vez? Escreva para nós, diga aí para a gente que você está entregando a sua vida a Jesus nesse instante, que você fez essa oração conosco. Nós queremos nos alegrar com você. Tem alguém aqui que tenha se reconciliado com Deus? Olha, hoje eu estou voltando para Deus, eu sou dele, não tem jeito. Tem alguém que fez essa oração com essa intenção? Tem alguém? Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você da internet também. Você que tenha se voltado para Deus falando assim: olha, eu quero este lugar. Que seja assim na tua vida. Escreva para nós também, nós queremos saber.